Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao nosso estudo de geometria analítica, hoje continuamos com a parte de equação de reta também e vou trabalhar com a equação do feixe. O que acontece? Só para fazer uma recapitulação do que nós já vimos. Equação de reta dada os dois pontos, daí eu te forneci os tipos de equação de reta. Hoje eu vou te fornecer uma outra condição para você chegar em tudo que nós já vimos. O que vai acontecer? A equação do feixe de retas é quando eu te forneço um único ponto e o ângulo ou o coeficiente angular da reta. O que vai acontecer? Olha só. Repare que eu estou te fornecendo o ângulo de inclinação dela de 45 graus. E ainda por cima ela passa pelo ponto 7 e 6 de coordenadas. Então eu estou te fornecendo um ponto para essa reta e mais o ângulo de inclinação dela. Uma observação importante, se eu forneço para você, olha isso, o ângulo de inclinação, o que você tem que lembrar? Que a tangente do ângulo de inclinação me fornece o coeficiente angular da reta. Lembra daquela ideia de ΔY por ΔX? Y do primeiro menos o do segundo, x do primeiro menos o do segundo? É basicamente essa ideia. Então aqui, ó, se eu te fornecer o ângulo, você vai trabalhar com essa relação, que a tangente do ângulo de inclinação é o coeficiente angular. Então observe uma coisa, eu tenho um ângulo de 45, significa o quê? Que o θ, o ângulo de inclinação é de 45 graus, aí a gente recorre à trigonometria. A tangente de 45 vai ser igual ao coeficiente angular da reta. Lembra lá? Tangente de 45, tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Lembra daquilo? O coeficiente angular que tem tangente valendo 45, o m vale 1. Tangente de 45 vale 1. Já matei boa parte. O que vai acontecer ali, ó? A equação do feixe é uma equação bem particular dada pelo seguinte, ó. Y menos 1y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. É uma outra forma de você escrever ela e observe o seguinte, ó. Se eu pegar esse valor e passar dividindo, o que eu tenho? Só a título de comparação para você ver como que eu chego nela. Olha só, como que eu chego nisso aqui? Pego esse x menos x0 e passo dividindo. O m ele vai ser igual ao y menos o y0 sobre x menos o x0. Vamos tentar entender uma coisa? Isso aqui está escrito de uma outra maneira, tá? Eu só mudei a roupa da tua equação. Por quê? Essa ideia do que eu estou usando essa expressão de mudar a roupa significa o seguinte. Eu venho aqui e pego um ponto qualquer da minha reta aqui, ó, tá? Pego um pontinho qualquer dela para cá. Esse ponto qualquer aqui, ó, ele pode ter coordenadas x, y. Certo? Então a diferença das abscissas e a diferença das ordenadas, ela está escrita pelo coeficiente angular. Então é exatamente a mesma coisa. O detalhe é, eu estou escrevendo ele de uma outra maneira. Eu coloquei uma roupa de festa na minha equação. Tá? Nada mais. Só vamos tentar entender o seguinte. O m da tua equação, ele nada mais é do que o coeficiente angular da sua reta. O m é o coeficiente angular. O x0 e y0, quem é essa criatura? Ele é o ponto dado a você. Ele é o ponto que ele vai te fornecer. Então, se ele é o ponto que ele vai fornecer para você, repare uma coisa. O ponto que eu tenho de coordenadas x0 e y0, o x é 6, o y é 7. Então, como que ficaria? Y menos o y dado vale 7, vai ser igual o m, que vale 1, que multiplica x menos o x do ponto dado, vale 6. Tá aqui, ó. O que acontece? Y menos 7 vai ser igual 1 vezes x menos 6, dá x menos 6. Arrumando essa equação, menos 7 passa para lá, mais 7. O y vai ser igual a quem? X menos 6, menos 7 passa para lá, mais 7. O y, ele vai ser igual a x mais 1. Perceba que você pode fazer essa leitura dessa maneira, né? O y, esse valor, é esse valor mais 1. Você pode fazer exatamente da mesma maneira. Então, o que a gente tem agora? Eu tenho mais uma maneira de encontrar a equação de reta, dados os dois pontos. Eu vou aproveitar também o tempo que nós temos para te mostrar uma outra maneira, da maneira como eu te mostrei, dados os dois pontos. Você quer ver? Ó?
Peraí, deixa eu só deixar você dar o pause no vídeo para que você consiga copiar com calma. Olha só. O que nós temos aqui é o seguinte. Eu vou te fornecer uma outra ideia e a gente vai meio fazer um resumo de tudo que nós vimos de reta, tá? O que acontece ali, ó? Eu falei para você agora que se eu tiver um ponto e coeficiente angular, sai pela equação do feixe. Mas, imagina assim, eu tenho um ponto P de coordenadas 2 e menos 1. Tenho um ponto R de coordenadas 3 e 6. E eu quero a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Uma maneira que eu tenho de fazer é a seguinte, ó, cuidado que agora eu tenho 2 pontos, 2. Só vamos recordar. O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, descobrir o coeficiente angular da reta. Lembra? Y do primeiro menos o Y do segundo sobre x do primeiro menos o x do segundo. Se você for analisar, você pode fazer o seguinte, ó. Isso eu uso para descobrir o coeficiente angular porque eu tenho os dois pontos. Agora eu vou fazer um comparativo para você ver. Ó. Olha só. M vai ser igual y menos yo sobre x menos o xo. O que está em laranja serve para eu descobrir o coeficiente angular dados os dois pontos. Tudo bem? O que está em azul é a equação do feixe disfarçada. Passa multiplicando da equação do feixe. Mas aqui eu tenho o angular e tenho o ponto, modela a equação da reta. Então é tudo a mesma coisa, está todo mundo dentro do mesmo pacote. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. O que eu tenho? O M vai ser igual, só cuidado. Y do primeiro, 6. Menos o Y do segundo, menos 1. Olha a regra de sinal. Sobre x do primeiro, 3, menos x do segundo, 2. O coeficiente angular vai ser igual. Menos que multiplica menos mais 1 com esse 6 dá 7. 3 menos 2 dá 1. Conclusão, meu angular vai ser igual a 7. Tá aqui, ó. Achei o angular. O que a gente faz agora? Lembra disso aqui? Olha só. Y é igual a mx mais n. Você poderia fazer o seguinte. Dá uma olhada. A gente poderia fazer assim, ó. Aproveitar o embalo. Y menos yo é igual a m vezes x menos o xo. Professor, é a equação do feixe. É a equação do feixe que eu vi agora, que você acabou de ver. Só que agora você tem um angular e tem um ponto à disposição. 2, na verdade. Escolha. Y menos. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. O y do ponto é 6. Vai ser igual. O m vale 7, que multiplica x menos o x do ponto dado, vale 3. Fecha. Y menos 6 vai ser igual. Só por favor, cuidado com a distributiva. O 7 vezes x, 7 vezes menos 3. 7 vezes x dá 7x. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Ajustando a equação, o y vai ser igual a 7x. Menos 6 passa para lá, mais 6 com menos 21 dá menos 15. Tá aqui, ó. Equação reduzida, simples assim. O que eu quero te mostrar também, eu sei que muita gente vai gostar dessa segunda maneira que eu vou mostrar. Serve para você achar a equação da reta quando ele te fornecer dois pontos como esse. Você vai usar a mesma ideia que nós trabalhamos lá em alinhamento de pontos, certo? Só que agora, claro, como eu tenho dois pontos, eu não vou formar polígono. Eu vou formar uma reta. Então o que eu faço? Eu jogo um determinante como aquele que nós vimos lá em condição de alinhamento. E aí vem a pergunta, professor, qual deles eu uso? Você vai usar os dois pontos e um terceiro ponto genérico. Assim, ó. Vou pegar o primeiro ponto de coordenadas 2 e menos 1. Vou colocar ele aqui. Vou colocar o segundo ponto de coordenadas 3 e 6. Aqui. E vou colocar o ponto genérico. Por que o ponto genérico? Porque por dois pontos eu passo uma e apenas uma reta. Então esse ponto genérico vai ser um ponto de coordenada xy. O ponto que eu coloco na primeira eu repito na última. 2 e menos 1. E aqui eu preciso um pouquinho da tua memória. Você está lembrado que eu falei que esse determinante pode dar zero ou diferente de zero. Ele vai dar zero quando os pontos estão alinhados. Pense comigo. Dois pontos sempre estão alinhados. Então esse determinante sempre vai dar zero. Sempre vai ser igual a zero.
Vem junto, olha só. Vamos multiplicar? Primeiro diagonal principal. 1, 2, 3. 2 vezes 6 dá 12. Vou anotar aqui embaixo. Mais 12. 3 vezes y dá mais 3y. X vezes menos 1 dá menos x. Essa foi a diagonal principal. Lembre, daí você multiplica pela diagonal secundária, mas na diagonal secundária você vai multiplicar e inverter o sinal. Ó, 2y muda de sinal, menos 2y. 6x muda de sinal, menos 6x. Menos 3 muda de sinal, mais 3. Hora de brincar de fazer uma comparação, uma simples comparação. Ó, A igual a zero, igual a zero. 3y menos 2y dá y. Ó, menos 7x mais 15 igual a zero. Só cuidado, tá? Essa que eu achei, ela tá quase na forma geral. Eu achei a reduzida. Vou deixar na reduzida. O y vai ser, passa esses dois para lá, 7x menos 15. Perceba que é exatamente a mesma. Professor, ela é igual. Então, a mesma reta que você tem ali, ó. Então você tem mais uma opção. Na verdade, você tem que ter várias opções para você descobrir a equação de reta. Eu quero que você se adapte com uma e saiba usar ela da maneira que você achar melhor. Ah, 2 pontos, vou fazer o determinante. Não, mas eu prefiro desse jeito. Aí vai muito de você. Quer ver? Ó, fazer mais um. Vamos pegar outro pontinho. Imagine que eu forneço isso aqui, ó. Imagina um ponto H de coordenadas menos 2 e 0. E um ponto R de coordenadas 3 e 6. E eu quero a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Ah, gostei do determinante. Vou fazer de novo então. Ó, vou jogar ele aqui, ó. Primeira coluna, quem que você quer colocar? Tanto faz, eu vou pôr o 3 e o 6. 3 e o 6 na primeira coluna. Segunda coluna, menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Terceira, ponto genérico, ponto qualquer de coordenadas xy. O ponto que eu ponho na primeira eu repito na última. 3 e 6. Aí, ó, determinante igual a 0. Justificativa. É igual a 0 porque dois pontos sempre estão alinhados, não existe reta para uma área. Aliás, desculpa, não existe área para uma reta. O que acontece aqui? Ó? 1, 2, 3. Com calma. 3 vezes 0 dá 0. Não precisa colocar. Menos 2y, vamos anotar aqui embaixo. Menos 2y mais 6x. Mais 6x. Secundária. Multipliquei e inverti o sinal. Menos 3y. Perceba que eu ponho y embaixo de y para não me perder. Aqui dá 0, não põe. Cuidado! Menos 12 muda sinal, mais 12. Não esquecendo que essa criança tem que ficar igual a 0. Ajustando a tua equação, 6x menos 5y mais 12 igual a 0. Equação de reta na forma geral. Passa para reduzida? Passo para reduzida, sem problema. É só você lembrar que a reduzida, meu amigo, minha amiga, é só você isolar o yzinho. E pelo amor de Deus, cuidado com sinal. Ó, vamos jogar para cá, ó. O que eu tenho na reduzida? Isolando o y, ele passa para cá positivo. Então, 6x mais 12y... Não é 12y não, pera aí, falei para você não errar sinal, eu estou colocando um y onde não existe y. Mais 12 igual a 5y. Eu só vou enxergar ela espelhadinha, ó. 5y é igual a 6x mais 12. Cuide, por favor, 5 passa dividindo, o y vai ser igual a 6 quintos de x mais 12 quintos. Ela é feia, não tem problema, mas ó, achamos o coeficiente angular dela, que é o m, achamos o coeficiente linear dela, que é o n. E aqui você tem a tua reta na forma reduzida. Tudo bem? Moçada, uma série de possibilidades. Deixa eu só ficar distante aqui da tela, que agora é aquele momento que você dá aquela congelada quando eu não estou na frente, para você anotar. Então perceba, o que nós temos até então? Só fazer um feedback aí. O que nós temos até então? Equação de reta dada os dois pontos. Te mostrei isso fazendo o coeficiente angular ou fazendo o determinantezinho com dois pontos.
uma opção. Eu tenho equação de reta dado um ponto e coeficiente angular, que é a equação do feixe de retas. Você tem várias opções para chegar na mesma equação. E lembre que nós temos como mexer e mesclar essa reta, passar uma reta da forma geral para a forma reduzida, porque depende do que ele pedir para você, a gente nunca sabe o que ele vai pedir, depende muito do dia e do humor, como está a pessoa que vai fazer a questão. Tudo bem? Então ficamos por aí, um grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção e pela paciência de vocês. Até um próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.